Oi, pessoal, bom dia, tudo bem aí? Desculpa aí, mas eu não tô conseguindo virar meu telefone, peço que você me desculpe aí, tá? Esse abençoado aqui não tá, resolveu não funcionar hoje, né? Beleza, uma beleza, vamos lá, vamos Então vamos, né? Vamos fazer o quê, né? Então vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Vou ajeitar aqui para pôr o outro telefone. Um pouquinho, tudo bem aí, galera? Deus abençoe vocês, bom dia. Pronto. Tudo bem aí com vocês? Argentina, obrigado. Tá quente. Tá bom. Cadê o negocinho de pôr? Não funcionou esse. Ah, esse negócio aqui tá aqui. Obrigado. Beleza. Achei que você estava falando de outra coisa, desculpe. Obrigado, Janda. Deus abençoe. Tudo bem, galera? Deus abençoe vocês aí. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Eu acho que o pastor colocou errado. Desculpa aí, tá? Não é desdobramento, é só a nossa. Hoje o dia tá complicado. O dia vai ser benção hoje, irmão, porque tá estreito aí. Até o meu cabelo hoje não tá me ajudando muito. Mas tá bom. Meu telefone não virou tela. Tá bom, né? O que nós vamos fazer, né? Não virou, tá rotina, ligamos, funciona, mas não funciona. É assim mesmo, então. Né? Não quer funcionar, não funciona, também não é obrigado, né? Não é assim, irmão? Não quer, não é obrigado, né? É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, Deus abençoe todo mundo, sejam todos bem-vindos aí na paz do Senhor. O meu telefone não tá virando a tela, já vou avisar vocês, tá? Então não funcionou, tá legal? Tá funcionando, mas não tá virando a tela o meu telefone. Eu já liguei o troço aqui, desligou, ligou de novo, desligou, não funcionou. Então, pra gente não se incomodar, né? Vamos fazer assim mesmo, tá? Tá, vamos fazer assim mesmo para nós não perder o pique aí, porque né, o negócio tá estreito aí hoje, né? O negócio tá estreito. Eu já acordei 6 horas da manhã. Pensa numa ventania que tava aqui, né? Pensa numa ventania, irmão, que tava aqui hoje de manhã, que chegou a me acordar com o barulho do vento hoje, 6 horas da manhã. Meu Deus, hoje nosso dia aqui tá que é uma beleza, né? Hoje tá que é uma beleza aí, então, né? Vamos fazer o estudo aí hoje, tá bom? E o telefone do YouTube vai ficar com a tela de pé, eu não consegui virar, não funcionou. Aí tá bom, a gente já comprou um computador para fazer a nossa transmissão, que não é qualquer computador que você pode usar, a gente tem vários aqui, mas não dá. Tem que montar o computador gamer, né? Para fazer isso, tem que ser, senão ele não consegue fazer acontecer, né? E a gente mandou fazer um computador faz uma semana, ficar pronto amanhã, então amanhã a gente vai buscar. E eu acredito que a partir de sexta-feira a gente começa a transmitir daí não mais pelo telefone, mas pelo computador. Aí vai ficar bem melhor, tá? Vai ficar bem melhor, as coisas vão ficar bem mais legais, vamos poder colocar a Bíblia na tela, vamos poder trazer as traduções. Tem uma série de coisas que o pastor quer fazer aí, né? Tá brabo aí, Eliezer? Vamos orar aí por vocês que estão nos Estados Unidos aí no furacão, né? Tá? O furacão aí tá brabo, né? Tá, então a gente tá trabalhando para melhorar a nossa qualidade de transmissão, de informação, tá bom? E você pode ter certeza que vai melhorar bastante aí depois
da instalação dos equipamentos, a gente já comprou câmera, uma série de coisas aí para melhorar bastante, tá, a nossa transmissão. Então a gente tá correndo atrás aí, mas não é fácil, né? Não é fácil, tudo é difícil, né? Tudo que a gente vai fazer é difícil, né? Não é fácil. Mas tá bom também, né? Aqui a previsão é de chuva para a semana inteira, de chuva intensa. E eu acredito que esse vento aí foi justamente para trazer aí esse tempo aí, né? Entendeu? O mundo tá pegando fogo, né? Vocês devem estar acompanhando aí, mas eu não vou falar sobre política agora. Mas eu quero aconselhar você a não perder os desdobramentos de tarde. Não perca, tá? Não perca, porque vai ser algo extraordinário. O pau tá atorando, você não tem noção. Movimentação de tropa americana na Polônia, né? O Lavrov aí, que é o ministro da defesa russa, ameaçando ataque de bomba nuclear na Polônia, as tropas americanas. O pau tá atorando, irmão. Itália, né? A direita ganhou a eleição na Itália, com sobra, 40%, ganhou Senado, ganhou Câmara. Emerson Fittipaldi eleito senador na Itália. 10 brasileiros se elegeram na Itália, 10 brasileiros sobre o slogan Deus, Pátria e Família, né? Então, uma prévia aí da eleição brasileira, você pode ter certeza, né? Ela ganhou com mais de 50% de margem de votos sobre o segundo, né? A esquerda perdeu em tudo, desbaratou a esquerda, tá uma loucura. Enfim, mas a gente vai falar disso de tarde, tá? A gente vai falar disso de tarde. Eu até gostaria de falar, porque eu estou um pouco ansioso, mas não, eu quero falar da Bíblia para você ontem. Eu não sei se você assistiu o nosso culto ontem na igreja. Se você não assistiu, assista, você perdeu, né? Foi uma mensagem muito legal que o Espírito Santo trouxe para mim. E eu falei sobre um assunto muito polêmico, muita gente mandou para mim mensagens depois, né? Eu recebi muitas mensagens depois. Muita gente com dúvida, né? Eu não entendi. Mas eu não entendi porque muita gente veio de culturas bíblicas diferentes, né? Muita gente veio de doutrinas bíblicas diferentes. Eu já dei esse estudo aqui em outra oportunidade. Esse estudo já está no YouTube, aí nas nossas lives antigas de estudo, né, Pastor Israel? Mas eu quero trazer de novo esse estudo no Evangelho de João. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí. Evangelho de João, no capítulo de número 13 e verso de número 21, eu quero falar sobre Judas com vocês, tá? Eu vou mostrar na Bíblia para vocês que Judas não morreu enforcado, entendeu? Eu vou mostrar para você que quem traiu Jesus não foi Judas. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia, ok? Eu vou mostrar isso aqui para você na Bíblia, tá? E eu quero que você observe, que você preste atenção no que a Bíblia diz, não no que as pessoas falam. Pastor, mas o pastor fulano de tal disse. Cara, que se dane o que o cara disse. Você tem que aprender o que a Bíblia diz. Entendeu? É isso que eu quero te ensinar, a Bíblia, irmão. E não o que as pessoas acham da Bíblia. Porque você tem que parar com esse espírito de ficar lendo livro. Porque tem um monte de crente que tem um espírito de ler livro. Você tem que ter um Espírito Santo na tua vida que lê a Bíblia. É isso que você tem que aprender, é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que eu quero te ensinar. Entendeu? Eu quero te ensinar a verdade, irmão. Eu não estou aqui para doutrinar você para a minha igreja. Não, eu estou aqui para ensinar a verdade para você. É isso que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Então, se você perdeu o culto ontem, ou mesmo que você tenha assistido o culto de ontem, né? Hoje a gente vai desdobrar, vai ter desdobramento hoje. Eu acho que até o título ficou certo hoje. Desdobramento do culto de ontem a gente vai fazer. Entendeu? Oi, Cris, beijo, Deus abençoe você, tá? Então a gente vai ver isso, vamos estudar, entendeu? Eu quero ensinar vocês. Muita gente não viu ainda. Oi, pastora, Deus abençoe. Muita gente ainda não viu, não leu. Eu fico admirado quando eu leio a Bíblia e a pessoa manda mensagem para mim e fala: meu Deus, pastor, eu nunca vi isso. Eu fico admirado. E se vocês imaginassem a quantidade de gente que me fala isso,
Nossa, pastor, eu nunca vi isso, nunca ninguém me explicou dessa maneira, eu nunca tinha visto dessa forma, porque nunca ninguém, meu Deus do céu, chega a me dar até uma dor no meu coração, sabia? Chega a me dar uma dor até no meu coração, quando eu vejo isso, de quanta gente enganada dentro da igreja, né? Quanta gente enganada, quanta gente perdida, quanta gente que não tem nem noção, né, do que a Bíblia diz. Entendeu? Nem noção das coisas que a Bíblia diz, né? Eu falei ontem até que eu conversava com as pessoas, né? E eu disse, cara, se você soubesse quem foi o Judas, você jamais penduraria ele num poste e malharia o Judas, né? Uma tradição católica romana, né? Malhar o Judas. Cara, coitado do Judas, né? Coitado dele pelo que ele passou, né? Coitado dele. Se você devia ter se apiedar da missão que o Judas recebeu, entendeu? Que não foi fácil, né? Então eu quero que você aprenda, que você abra os seus olhos, que você aprenda a palavra de Deus. E é muito importante, porque você pensa aqui comigo, irmão, Jesus seria um baita de um idiota, ele seria, se o que esses caras falam é verdade, que Deus deu para ele 12 e ele perdeu um. Concorda comigo? De 12, Jesus conseguiu perder um para o diabo. Você acha que Jesus vai perder alguma coisa para o diabo, irmão? Você acha? Você acha, irmão, que Jesus perdeu alguém para o diabo? Será, irmão? Será? Não sei, irmão Anderson. É boa essa, né? Onde Judas perdeu as botas. E a gente aqui usa outro, né? Falou, sabe onde Judas perdeu as botas? Fala, aham, então, mais pra frente, onde ele furou as meias. Então, a nossa função aqui é sempre com bom humor, entendeu? Sempre com bom humor. Então, a gente tem que ter bom humor. A gente tem que... A Bíblia é algo feliz, é algo que tem que trazer felicidade na tua vida, entendeu? E não tristeza, né? A Bíblia tem que trazer alegria ao teu coração. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade, aí há alegria, né? Então a gente precisa aprender a ler a Bíblia. Ler a Bíblia, ok? Ler a Bíblia. Muitas vezes aquela pessoa, tal fulano se suicidou. Pode ser que o diabo tenha matado ela e você não sabe. Você não sabe. Como é que você vai falar que a pessoa se matou? E se foi o diabo que matou ela? E aí? Nunca pensou nisso? Você nunca pensou nisso, irmão? Nunca pensou? Você sabia que eu já ouvi testemunhos? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que estavam andando na rua e não tinha ninguém e alguém veio e empurrou elas debaixo de um ônibus e todo mundo achou que aquela pessoa tinha tentado se suicidar e ela foi empurrada por um demônio. Você sabia isso? Você não sabia, né? Eu vou contar para você uma coisa, eu tenho um testemunho da minha mãe. A minha mãe foi mãe de santo a vida inteira. Trabalhou em terreiro de Umbanda. Eu cresci com a minha mãe no terreiro. A gente tinha terreiro no quintal da minha casa. A minha avó, meus tios, todo mundo da Umbanda. E a minha mãe trabalhava com uma linha de preto velho. Você não sabe disso, eu vou te contar, é um testemunho que eu vou te contar. E a minha mãe, quando se converteu, ela saiu do terreiro e ela passou por um processo. Hein, Gustavo? Você sabe o que o pastor está falando, então. A minha mãe passou por um processo de libertação, ela conta esse testemunho. E ela estava andando na rua aqui em Curitiba, a gente chama de expresso, né? Que é aquele ônibus vermelhão, articulado, que passa rápido, né? E ela estava andando na rua e ela disse que aquela entidade com quem ela trabalhava, que não aceitava que ela tinha abandonado ele e ido para Jesus, ele veio e empurrou ela na frente do ônibus. E ela disse que quando ela foi empurrada, ela se desequilibrou e ia cair debaixo da roda 11 de ônibus, vinha vindo rápido.
Ela disse que um outro homem de branco veio e segurou ela. E o ônibus passou assim. E Jesus não tivesse uma obra na vida da minha mãe, ela tinha morrido, irmão. Quem matou ela foi o diabo. E todo mundo ia dizer que ela se suicidou. Entendeu? Então, você precisa ficar esperto. Eu falei ontem sobre julgar as pessoas. Sobre julgamento. Entendeu? Sobre o julgamento. Sobre você julgar as pessoas. Ô, irmã Lulu, bom dia, irmão Tomás. Sobre o julgamento. Você apontar as pessoas. Você não sabe o que aconteceu, você não viu, você julga por ouvir dizer, a Bíblia condena isso. Você não pode fazer, irmão. Você entendeu? Eu falei ontem sobre uma das coisas, eu não sei se você leu a história do Martinho Lutero. O pastor estudou teologia há muitos anos, mais de 20 anos estudando. Mais de 20 anos o pastor tem de estudo teológico, irmão. Muito. Eu dei aula de teologia há muitos anos da minha vida. Né? E eu não fico falando isso para me gabar, não, só para te contar. Uma das histórias que eu gostei demais, que eu gostava demais de ler, de aprender, foi a história da vida do Martinho Lutero. As suas experiências, as suas tristezas, as suas decepções. E você sabe que uma das coisas que impulsionou o Martinho Lutero a se levantar na sua revolta, né, contra o sistema, foi o fato de um garoto na comunidade dele, ele era padre da comunidade, não o titular, ele era auxiliar, ter se suicidado pendurado num telhado. E eu contei isso ontem na igreja, e antigamente era costume, a pessoa se suicidava, ela era considerada maldita, e ela não podia ser enterrada no cemitério, que era considerada a terra santa na igreja, no quintal da igreja. E foram enterrar o guri para fora. E ele então brigando com o padre, brigando com todo mundo, dizendo: como que vocês podem julgar como maldito uma criança que foi assassinada por Satanás? Você entendeu? Então, quando você lê a história de Judas, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo, ele abre os seus olhos, irmão. Ele abre os seus olhos e você começa a enxergar. Você começa a ver coisas que você lia, mas você não via. A Bíblia diz que muitos têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. Porque o seu entendimento lhe é cegado pelo mundo, por Satanás. Mas quando nós conhecemos a verdade nos liberta. É a verdade do Evangelho que nos liberta, irmão. Entendeu? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, irmão. Do que a verdade te liberta, crente? A verdade te liberta da mentira. A verdade liberta você da mentira, principalmente a mentira teológica que as pessoas contam nas igrejas como se fossem verdade, mas não é. Então eu quero que você leia comigo, eu vou ler João 13 e depois eu vou ler o livro de Atos no capítulo de número 1, são 2 textos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Escute isso, João 13, 21, leia junto comigo aí, por favor. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um bocado molhado de pão na sua boca. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito:
compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra. Dá para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, Senhor. Abre, Deus, os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Escute o que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo que quem o traiu foi o diabo e não Judas. Judas foi apenas usado por Satanás. Jesus poderia ter posto o bocado de pão molhado na boca de qualquer um deles, mas ele colocou na boca de Judas, porque Judas foi separado para isso. Algumas pessoas disseram: ui, pastor, mas então a gente não tem livre-arbítrio? Eu pergunto para você, o que é que isso tem a ver com o livre-arbítrio, irmão? O que é que isso tem a ver com o livre-arbítrio? Judas não escolheu. Judas foi escolhido. Eu quero dizer para você que algumas pessoas dentro da palavra de Deus foram escolhidas para determinadas coisas. Você sabe o que significa a palavra ungido? Ungido significa separado para determinado trabalho. Muitas pessoas foram escolhidas por Deus para determinados trabalhos. Olha Moisés, desde que nasceu, escolhido para libertar o povo. Olha, quem mais que eu poderia citar para vocês? Sansão, escolhido do ventre da sua mãe. Olha João Batista. O anjo veio e disse, conversou com seu pai e falou: você vai ter um filho, o nome dele vai se chamar João. Que livre-arbítrio João Batista teve? Não, eu sei, a gente pode falar de Samuel, tem vários, mas especificamente são 3 na Bíblia, específicos, que são muito claros, que o anjo falou antes de nascer, né? São 3 pessoas. Então existem algumas pessoas que nasceram para determinado fim. Você entendeu? Davi foi escolhido, Wanda, mas depois de adulto. Eu estou falando de pessoas que nasceram escolhidas do ventre. Olha o Ciro, Isaías 45, o rei que ia libertar o povo, escolhido no ventre da sua mãe. Então aqui neste caso, Judas também foi escolhido, e foi escolhido, irmão, para uma missão horrorosa, a missão de trair Jesus. Mas quem fez isso? Foi o Judas? Não, foi o diabo. Veja o que o Senhor está dizendo. No verso, eu não quero me demorar muito, né? Você pode ir ver ontem aí o culto. Depois, se você quiser complementar o teu estudo, você volta depois lá e vê o culto de ontem. Ele diz assim: inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado na sua boca. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele quem? Satanás. Então quem traiu Jesus? Satanás. Com quem Jesus fala? Com quem Jesus fala, irmão? Olha aqui. E após o bocado entrou nele Satanás e disse: pois Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Com quem que Jesus está falando? Com o diabo. Com o diabo. Então, depois que o Senhor colocou o bocado de pão na boca dele, ele falou com Satanás e disse para Satanás: o que você tem que fazer, faz ligeiro, vai logo. Vai logo. Então, quem é que traiu Jesus? Satanás. Agora vamos no livro de Atos dos Apóstolos, vamos lá junto comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Abra a tua Bíblia aí junto comigo, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Eu acho que é no verso 10. Pará.
15, irmão. Vamos lá, pelo 15. Atos 1:15. Vamos lá? Abre aí junto comigo. Leonor Moura, molha o bico, Leonor Moura. Por que você escreve 4 vezes a mesma coisa? Espera, irmã. Calma aí, mulher. Vou explicar. Você pode esperar um pouquinho? Espera um pouquinho aí, Leonor. Você já vai ler aqui, ó. Não tumultue aí as coisas. Você está tumultuando. Espera que... Vamos ler a Bíblia aí para você aprender. Aí você não fica perguntando demais. A Bíblia diz que o falar é prata e o ouvir é ouro. Agora está na hora de você ouvir e aprender. Não está na hora de você ficar falando. Espera um pouquinho. Olha aqui o verso 15, que está escrito aqui na Bíblia. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Está ouvindo aí que está escrito? Está ouvindo? Presta atenção aí. Presta atenção no que a Bíblia diz, porque tem gente que não lê a Bíblia e fala bobagem. Presta atenção aí. Vou ler de novo. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Eu vou perguntar de novo para você. Judas se suicidou, irmão? Ele morreu porque ele se suicidou? Estou perguntando de novo, eu estou te dando o texto e eu quero que você leia e que você preste atenção no que está escrito na Bíblia. Judas se suicidou, irmão? Olha o que Pedro está falando, contando o que aconteceu com Judas. A gente sabe que ele extremamente arrependido, volta aos fariseus que lhe haviam dado as moedas de prata, lança as moedas de prata nos pés dos caras e sai, a Bíblia diz, tremendamente atormentado por demônios. Olha o que a Bíblia diz. Não é que nesse texto nem outro, mas você sabe que a Bíblia diz. Sobe numa pedra, põe uma corda no seu pescoço e se joga da pedra. Mas a Bíblia diz que Judas morre enforcado? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Não inventa teoria, a árvore não quebrou. A árvore não quebrou. Tá? Eu só quero que você leia o que a Bíblia diz, não é o que você acha. Não é o que você acha. O que você acha não interessa. Precipitou-se é jogou-se, lançou-se. Tá? Então Judas vem sobre uma pedra, coloca, olha o que a Bíblia está dizendo. Vou ler de novo aqui. Ó. Foi notório, precipitou. Ora, 18, verso 18. Este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e... vírgula. Presta atenção. Vírgula. Tá? É Atos 1:18. Vírgula. Vamos interpretar o texto, porque tem gente que não sabe interpretar o texto. Então vamos ensinar. Vírgula significa que você para. Respira. Tá? 18, vamos lá. Precipitando-se quer dizer o quê? Se jogando, se lançando da pedra. Ele colocou a corda no seu pescoço e pulou da pedra para se enforcar. Judas foi se suicidar. Ok? Judas foi se suicidar. Tá? Aí a gente continua aqui. Vírgula. Rebentou-se pelo meio. Opa, peraí. Mas Judas não se enforcou? Como que ele quebrou no meio? Como que o Judas quebrou no meio? Como que o Judas quebrou no meio? Se ele colocou a corda no pescoço e ele amarrou na árvore e ele pulou da pedra, como ele quebrou no meio? Eu desafio você a mostrar um
caso na medicina legal, em toda a história da humanidade, quando alguém colocou uma corda no pescoço, se enforcou e quebrou no meio, quebrou. Que a Bíblia diz, ele continua, olha o verso 18, e todas as suas entranhas, seu coração, seu baço, tudo que ele tem dentro dele, cortado no meio, se derramou no chão e ficou pendurada a cabeça na metade e a metade de baixo do corpo caiu no chão. Explica como isso acontece. Explica como isso acontece. Ele se jogou da pedra, muito bem, e ficou pendurado pelo pescoço. Um enforcado fica pendurado pelo pescoço. Concorda comigo? Pensa, eu quero que você pense. Eu não quero que você crie uma teoria da conspiração, eu quero que você pense. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Quero que você pense, irmão. Como é que pode alguém quebrar no meio? Aonde é que você já ouviu isso na tua vida? A não ser aqui na Bíblia. Entendeu? Aonde é? Como que ele foi cortado no meio? Quem que cortou ele no meio, irmão? Então eu vou repetir a pergunta. Judas morreu pela corda? A resposta é não. A resposta é não. Judas morreu enforcado? Sim ou não? Não. Não. Judas não morreu pela corda. Porque a pessoa que morre enforcada, ela morre ou por asfixia mecânica, ou porque seu pescoço quebrou. Ou corda apertou, o cara morre sufocado, asfixiado. Isso chama-se asfixia mecânica. Ou quebra o seu pescoço. Morreu enforcado. Agora, o cara cortado no meio, quem cortou ele no meio, irmão? Pensa, usa teu cérebro, pensa um pouquinho. Quem cortou o Judas no meio ao ponto de todas as suas entranhas se derramarem no chão? Pensa no que eu estou te falando. Quem? Veja o que eu estou te ensinando. Quem cortou o Judas no meio a ponto de todas as suas entranhas serem derramadas no chão para que ele não morresse enforcado e, portanto, não fosse condenado? Judas não se matou, ele foi morto. Judas não se matou, Judas foi morto, alguém matou Judas. Por que que alguém matou Judas, irmão? Para que ele não fosse para o inferno. Você consegue entender isso? Você está vendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Eu estou te ensinando o que a Bíblia está falando. Entendeu? Não importa a altura que o cara pulou, podia ter sido um prédio, de um avião, o corpo não quebra, irmão. Os ossos, os músculos mais fortes que uma pessoa tem são na sua coluna. Não quebra. Entendeu? Não quebra, irmão. Então quem é que estava com o Judas? Quem é que estava ao lado do Judas, acampado ao seu redor, para garantir que ele não fosse para o inferno? Quem é que anda acampado ao redor das pessoas, irmão? Quem é que recebe ordem, segundo o Salmo de número 91? E você tem que aprender a discernir as coisas pela Bíblia, não é pelo que você acha. O que é que está escrito no Salmo 91? A quem Deus dará ordem para que fique acampado ao nosso redor, para que nos guarde, para que nos proteja, para que nos livre do mal. Quem é, irmão? O anjo do Senhor. Aí você vai dizer para mim: ah, pastor, mas eu não acredito que o anjo possa ter matado Judas. Irmão, o anjo desceu na terra e matou o rei Herodes com uma espadada. Porque a Bíblia diz que as pessoas escutavam o rei Herodes falar e falavam: nossa, a voz dele é como a voz de Deus. O anjo desceu e matou ele com a espada. Está na Bíblia, Novo Testamento, o mesmo livro.
Você acha, irmão, que Deus ia perder o Judas para o diabo? É isso que você acha? Que Jesus ia perder o Judas para Satanás? É esse Jesus que você crê, irmão? Um Jesus fraco? Um Jesus perdedor, um Jesus que tinha um dos seus discípulos que deu a ele, porque foi Jesus que colocou o bocado de pão molhado na boca de Judas, foi Jesus que permitiu que Satanás entrasse no corpo de Judas para que realizasse a missão para a qual ele foi chamada, e depois Jesus ia jogar ele no inferno, porque ele é um Deus injusto, porque ele é um Deus sacana, porque ele é um Deus que não ama os seus, irmão. É isso que você acha? É isso que você acha? É assim que você conhece e você ainda acha que você conhece a Deus? Que você conhece Jesus? É isso que você acha, irmão? Olha o que a Bíblia está falando, pelo amor de Jesus, acorda. Está aqui, escrito aqui, como que você não consegue ver, irmão? As pessoas começam a divagar na sua mente, o fulano falou. Irmão, leia a Bíblia, pelo amor de Jesus, olha o que está escrito na Bíblia. Olha o que está escrito na Bíblia, eu estou te ensinando, olha a Bíblia, leia a Bíblia, irmão. Olha a Bíblia. O anjo de Deus, irmão, a hora que antes da corda esticar, o anjo passou a espada, cortou ali no meio. É óbvio isso. Isso é uma coisa tão óbvia que eu não sei como é que vocês não conseguem ver. Como é que alguém é cortado no meio, irmão? Quem é que tem esse poder para se materializar no mundo físico, que vem do mundo espiritual, mas tem o poder de se materializar no mundo físico, senão o anjo de Deus? O mesmo anjo, talvez, que Deus mandou para matar o rei Herodes. O mesmo anjo que desceu lá em Isaías, quando ele matou 185 mil homens numa noite só. Meu Deus, como é que vocês não conseguem entender, ver isso? Está escrito aqui, irmão. Judas não se suicidou. Judas foi morto pelo anjo antes que ele se suicidasse. Antes. Está escrito aqui, ó. Lançou-se da penha. Pedro está falando, Judas veio, colocou a corda e pulou, e ele disse, e ele morreu enforcado? Não, ele disse, veja, é um advérbio de tempo, está utilizado de depois, as pessoas não conseguem nem interpretar um texto, irmão. Olha aqui o que a Bíblia está falando, tem uma vírgula, fala, quebrou-se no meio, não está escrito, se suicidou. Presta atenção no que a Bíblia diz. Presta atenção, irmão. Tem gente que não vai ver. Tem gente que é cego e não consegue enxergar. E muita gente que não vai ter o discernimento. A Bíblia diz, Jesus é muito claro, que as pessoas não conseguem ver o mínimo. O mínimo as pessoas não conseguem enxergar espiritualmente, porque são carnais, irmão. E não conseguem ver a ação do Espírito de Deus na palavra. Não consegue ser revelado, porque não creem, são incrédulos. Mas o texto está aqui para quem quiser ver. E se você não quiser ver, também é problema seu, eu não vejo. Não quiser ver, tá bom, não vejo. Eu não vejo dessa maneira. Tá bom, beleza. A gente continua amigo do mesmo jeito. Ninguém é obrigado a ver nada, acreditar em nada. Se o Espírito Santo revelar isso no teu coração, beleza. Se não revelar, o problema é seu também, então está tudo bem. Entendeu? Então eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que ninguém pode dizer quem foi para o céu e quem não foi. Ninguém tem esse discernimento, porque você não sabe o que aconteceu. Você não percebe o que aconteceu. Você muitas vezes não consegue entender espiritualmente o que houve. A ação do poder de Deus, do anjo do Senhor. Tem gente que nem acredita em anjo, irmão. Você fala, que anjo? Anjo não existe, isso é coisa do Velho Testamento. Não tem. Entendeu? As pessoas são incrédulas, irmão, e não acreditam. Isso aí faz parte. Isso aí faz parte.
Então eu queria que você entendesse, a palavra está aqui, ó. Se Deus abrir os seus olhos e você entender isso, ótimo. Se Deus não abrir e você não entender, ótimo também. Parabéns para todo mundo. Amém? Você conseguiu entender o que a Bíblia está falando? Você consegue entender, irmão, que a palavra de Deus ela é clara, sincera, verdadeira, mas as pessoas não conseguem nem interpretar um texto, irmão, quanto mais ter uma revelação espiritual da palavra de Deus. Né? Agora, se você acha que Jesus é um cara tão imbecil que perdeu para o diabo, um dos seus discípulos, aí cada um tem o Jesus que merece, né? Concorda comigo? Cada um tem o Jesus que merece, tem a igreja que merece, tem o entendimento que merece diante da sua fé. Simples assim. Amém? Então, a gente observando o texto, né? E eu tô te mostrando aí, né? Tô te mostrando aí o que a Bíblia fala sobre isso, né? E se você, né? Espero que você tenha aí entendido e compreendido. Tô aqui com o maior carinho, né? Boa intenção para ensinar você. E se você quiser aprender, você aprende. Se você achar que não é legal, tá bom também. A gente vamos para frente aí, tá tudo bem, né? Amém? Então eu queria trazer essa explicação, esse entendimento para vocês, falar para você que isso não se trata de livre-arbítrio, né? Se trata de soberania de Deus, que é uma coisa que muita gente também não entende, né? A soberania de Deus, né? Tem muita gente que não consegue entender isso, e eu queria que você entendesse que tem algumas coisas que não estão ao alcance da sua vontade. Não estão. Trata-se da soberania de Deus. Tem algumas coisas que dependem só de Deus, só Ele que faz, só Ele que sabe, e já era, tá bom? A gente volta de tarde aí para os desdobramentos. Eu vou fazer uma oração agora, tá? Quero agradecer aí pela presença de vocês, né? Hoje a gente começou bem aí, estamos com 6.700 pessoas no nosso ensino hoje, né? Graças a Deus, né? Bem legal, obrigado por todo mundo ter vindo aí, tá bom? Deus abençoe aí a vida de vocês, tá? Deus abençoe a vida de todo mundo aí, obrigado pelo carinho, pela gentileza e pelas palavras carinhosas de todos, pelas suas orações. Não esqueçam que hoje à noite a gente tem oração às 8, tá? Às 8 horas. Outro dia a gente fala sobre essa soberania, irmã. Outro dia, certo? É outro assunto para outro dia. A gente está aqui todo dia, nós estamos aqui todo dia às 9h30 da manhã. Todo dia. E todo dia nós estamos tratando um assunto, tá bom? Então eu vou trazer aqui sempre um assunto às 9h30 da manhã, de segunda a sexta. O pastor vai estar aqui ensinando, falando, né? Vamos estar conversando, vamos estar trocando conhecimento, trocando experiência, tá bom? Eu sempre falo para vocês que eu não tenho intenção de ser o dono da verdade, eu não sou, né? Eu venho aqui só passar para você um pouquinho do meu conhecimento e compartilhar com vocês, e também aprendendo aí com vocês, né? Porque a sabedoria está em você entender que você não sabe tudo e que você sempre pode aprender alguma coisa com alguém, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo é a Bíblia. E aqui a gente lê a Bíblia, ensina a Bíblia, né? E a gente pode aí falar sobre um pouquinho, sobre algumas dúvidas que a gente tem, e nós vamos esclarecendo à medida que for caminhando. Então, a minha intenção está aqui de segunda a sexta, 9h30 da manhã, todo dia, tá bom? E a gente está estudando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amanhã a gente vai aí falar sobre outras coisas, tá bom, galera? Um beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, falando no teu nome, louvando, glorificando o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida deles em nome de Jesus. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, abrir os olhos, Senhor, do teu povo, abrir os ouvidos, dá para nós entendimento, conhecimento, para que tenhamos então, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumentada, segundo a vontade e o desejo do teu coração. É assim, meu Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera, um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês
E até à tarde, às 14 horas, a gente está aí com desdobramento para falar de política, geopolítica. Hoje o mundo está pegando fogo, né? Tenho certeza que você vai gostar muito das coisas que temos aí para falar. Tá bom? Beleza? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera.